Hoje nós queremos cada vez mais nos aprofundar e conhecer esse presente que Deus nos deu, que foi o Papa Leão XIV. E ele é agostiniano, faz parte da Ordem de Santo Agostinho, né? Afinal, o que é que significa essa história? Eu sou redentorista, ele é agostiniano, outro é franciscano, outro é jesuíta. A gente costuma dizer que quando Deus suscita um grupo religioso ou missionário na igreja, o Espírito Santo dá um carisma, dá uma marca registrada, viu? São Francisco lá com paz e bem, não é mesmo? E nós redentoristas sempre com aquela certeza da redenção, Jesus Santíssimo Redentor, é copiosa junto dele a redenção. E eu queria saber agora exatamente qual é o carisma que o nosso Papa Leão XIV traz consigo por ser agostiniano. E a gente tem a alegria de conversar então com o Frei Eberson Dionísio Naves. Frei Eberson, bom dia! Bom dia, Padre Ulisses, tudo bem? Tudo bem, vocês devem estar cheios de alegria, de orgulho, né? Nossa Senhora, um agostiniano virou Papa, que brincadeira! Pois é, com toda certeza a gente assim tá que não se aguenta de tanto orgulho e de alegria. Que bom, viu? Creio que é tão bonito de repente acontecer algo. Para mim foi inesperado, né? Que dentre as apostas feitas, de repente aparece o norte-americano lá, depois ficamos sabendo que o norte-americano era peruano também. E a alegria da imagem tranquila, serena, que apareceu diante da gente, isso foi muito consolador e foi uma certeza também de que não há saltos na sucessão de Pedro, né? Há uma continuidade. E a gente queria então, Eberson, conhecer um pouquinho o que é essa história de ser agostiniano, qual é, digamos assim, o cordão umbilical de vocês com Santo Agostinho, sabe? Afinal, na essência, esse carisma agostiniano. Você poderia descrever para a gente um pouquinho? Claro. Bom, Padre Ulisses e todo o pessoal que nos acompanha, o carisma agostiniano, assim, poderia dizer em primeiro lugar, ele se fundamenta no modo de vida das ordens mendicantes, né? Estar a serviço da igreja, nos centros urbanos, por meio do ensino, da pregação, do testemunho de uma vida simples, que depende da generosidade das pessoas e também da partilha dos bens, né? As ordens mendicantes nascem aí no século XII e XIII. Então nós temos aí os que são mais conhecidos, franciscanos, dominicanos, carmelitas, nós também agostinianos. Mas o carisma agostiniano em si, nessa essência, ele é centrado na vida comunitária. Então, é a vivência do Evangelho de Cristo a partir de uma vida em comunidade. Então, até mesmo o primeiro capítulo da nossa regra, que Santo Agostinho nos descreve, ele diz assim: já que vocês se congregaram numa mesma casa, no mesmo lugar, vivam unânimes, tenham uma só alma e um só coração, orientados para Deus. Então não é só viver com uma só alma e um só coração. Esse tipo, uma só alma e um só coração orientados para Deus. E além disso, nós também podemos desdobrar essa nossa experiência do carisma agostiniano, o carisma do Papa Leão XIV, em três pilares: a interioridade, que nós chamamos, o cultivo da vida interior, da inquietude, da busca de Deus, da espiritualidade, a vida em comunidade em si, né? Vivendo juntos, compartilhando a vida, os bens, as experiências, e o serviço à igreja, o serviço à humanidade. Estar sempre disponíveis para as necessidades da igreja a partir dos trabalhos que nós realizamos. Desempenhar essa grande missão de evangelizar, de educar, de ensinar e testemunhar ao mundo uma vida mais fraterna, né? Mais de convivência. Certamente, né? Creio que as ordens religiosas foram surgindo quase para, eu disse, uma amostra grátis daquilo que é viver o Evangelho para valer, né? É possível? Né? E a gente vai tentar viver isso para dizer que Jesus não fez uma proposta absolutamente impossível de ser vivida, né? Então, certamente aí entra toda a partilha de vida, de bens, não é? Entra esse desafio de aceitar e abraçar o outro como irmão, seja diferente, seja... a gente abraça como irmão, né? E traz também consigo alguma espécie, digamos, de missionariedade na ordem agostiniana? Sim, padre, porque nós somos chamados, a partir dessa convivência, né, a partir desse viver juntos, meditar os mistérios, viver o Evangelho de Cristo, testemunhar a nossa vida, nós somos chamados a levar isso para as pessoas.
Aqui, por exemplo, estou em Belo Horizonte agora, nós temos alguns colégios, os colégios de Santo Agostinho. Então, por meio da educação, nós trazemos para as crianças, para os adolescentes e para os jovens como viver esse carisma no dia a dia, como se preocupar com as pessoas, como estabelecer um lugar de diálogo, como encontrar as pessoas, ver quais são as necessidades dessas pessoas e o que eu posso fazer a partir da minha realidade. Mas a minha realidade, ela é uma realidade compartilhada, onde eu, com aqueles que estão comigo, também elaboramos uma reflexão, fazemos uma força-tarefa para ajudar e viver isso no dia a dia, né, na missão. Então, a partir da oração, a partir do momento de estar juntos, o momento em que nós realizamos as refeições, convivemos, estamos com as pessoas, conhecemos elas, né? E dentro da nossa regra, é uma parte bastante essencial, né? Todos nós somos chamados a partilhar os bens, né? Colocar em comum tudo aquilo que é nosso. E também Sei, distribuir aquilo que é nosso de acordo com a necessidade. tá bem. Emerson, me falaram que você teve um contato, encontro direto aí com o nosso Papa Leão XIV. Conta para nós como foi essa Sim. experiência. Eu encontrei com ele no meu noviciado, quando estava no Peru. Ali ele passou algumas vezes pela nossa casa, celebrou conosco alguns momentos. Não encontrei com ele aqui em Belo Horizonte, então meus confrades encontraram, né, e trouxeram Sei. essas experiências. Encontrei com ele o ano passado, lá em Roma, quando eu fui para o curso dos secretários. Então ele estava lá, passou conosco, esteve em algumas refeições, partilhou um pouco da experiência dele também como cardeal, né, e estando à frente do dicastério dos bispos. Então essa partilha dele conosco, que é justamente essa foto que vocês veem, esse momento foi muito importante, né, para nós nos aproximarmos dele, um irmão agostiniano, né, estando Sim. ali na Colônia Romana, trazendo essa experiência. E a partir assim dessa rápida, digamos assim, encontro com ele, que impressões ficaram em você? Que tipo de homem é esse norte-americano, peruano, missionário? Que tipo de pessoa que ele é e que certamente vai se revelando agora a nós como Papa? Olha, sem sombra de dúvidas, o que todo mundo está dizendo, nos quatro cantos do mundo que nós estamos vendo, ele é exatamente isso. Uma pessoa agradável, afável, carinhoso, expressa essa serenidade, essa tranquilidade, essa paciência, né? E também como prior, como quando ele foi prior geral da nossa ordem, ele visitou diversos lugares. Então ele tem essa bagagem de conhecer diversas realidades, diversas pessoas, né? A maneira de pensar. Então, ele é uma pessoa que vai trazer essa calma, essa tranquilidade, esse diálogo, esta segurança, às vezes, para consolidar algumas coisas que a igreja já iniciou, por exemplo, com o pontificado do Papa Francisco, né? Então, consolidar algumas coisas vai ser o papel, acredito, do Papa Leão XIV nessa missão de estar à frente da Igreja de Cristo. Que beleza, né? Eles passam sempre a impressão para nós de humildade, de ser uma pessoa próxima, né? De se sentir à vontade no meio do povo, ou seja, está longe de uma figura de alguém que vai ocupar um poder, né? Eu acho que realmente Exato. ele vai ser um homem de serviço. De um lado continua o Francisco, do outro lado ele vai dar uma marca de Santo Agostinho. Com Bem certeza. forte, né? E que tudo isso seja para o bem da nossa igreja, principalmente para a união dentro da igreja, mas também essa missão dentro de um mundo que eu acho que não tem outro líder atualmente no mundo todo que não seja o próprio Papa da Igreja Católica. Por isso que eu fico assim admiradíssimo de ver como a repercussão imensa que tem a eleição do nosso Papa Leão XIV, né? Como foi a vida do Papa Francisco também. Eu pensei, ele tomou o nome de Leão XIV. Eu pensei imediatamente em Leão XIII, né? Eu falei, bem, o Leão XIII nos ajudou a entrar na era da industrialização. Espero que ele nos ajude a entrar nessa era bendita da digitação. Exato. Essa era que é desafiadora também, né? Da internet, de tudo aquilo que hoje é o mundo digital. Frei Ebson, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, pelas suas palavras e pela imagem que nos passa de muita esperança nesse nosso querido Papa Leão XIV. E parabéns a vocês, agostinianos, de todo o coração. Também, muito obrigado, Padre Ulisses, muito obrigado a todo o pessoal do Bênção da Manhã, da TV Aparecida. Obrigado pelo carinho.